Bom dia com Jesus. Amém. Aqui eu tenho uma perguntinha que não dá para ser respondida assim, porque isso carece de um estudo. Recebi agora. Os salvos não pertencem à noiva. Bom, é pessoa nova que faz a pergunta. Então eu tenho isso também, quer dizer que eu sou novo. Os salvos, eu engulo palavras, né? Quer dizer, os salvos que não pertencem. Não, eu estou caducando mesmo. Os salvos não pertencentes à noiva, tá certo. Para onde irão após a morte? Olha, veja Apocalipse 20, nós encontramos que há duas classes, realmente, duas ressurreições a ser acontecidas a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Depois da ressurreição de Cristo, há duas ressurreições por se cumprir. E bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição. É o verso 5, é Apocalipse capítulo 20. Porque está escrito, veja o verso 4, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não pertenceram ao ecumenismo, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Isso quer dizer, não receberam a doutrina das três pessoas distintas no Concílio de Nicéia, não? Porque hoje eu vi no programa, falamos no programa, que se São Pedro fosse um trinitariano, ele teria dito lá no Monte da Transfiguração, façamos 3 tabernáculos, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Porque Jesus não falou para ele, olha, esse aqui é Moisés, esse aqui é Elias. E, naturalmente, Elias era aquele calvo, barbudo. Seria o Pai. Moisés seria o Espírito Santo, coisa assim. Então, se a Bíblia, ali na transfiguração de Jesus, não dissesse, não narrasse esse detalhe, eles pegariam isso aí como doutrina das 3 pessoas. Está vendo? Apareceram 3, mais 2 lá, ficaram os 3 lá no Monte da Transfiguração. Mas, felizmente, para o bem deles mesmo, está escrito que foram Elias e Moisés. Isso é uma coisa que nunca é demais, como o profeta diz, nunca é super enfatizado. Nunca é super enfatizado. Nunca se enfatiza demais isso, porque implica na revelação das 7 eras, como também na revelação dos 7 selos. Agora, esses não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então é a sua noiva, indubitavelmente, isto quer dizer, sem dúvida alguma, não é? Agora, eu tenho uma série de referências anotadas aqui na própria página, nessa própria referência de Apocalipse 20. Mas não dá tempo nós pegarmos isso aqui. Se vocês querem anotar no rodapé, eu não sei por que está aqui,
teria que estudar novamente. Eu tenho Ezequiel 37, verso 8, com reticência, né? Ezequiel 7, 26. Ezequiel 37, verso 8 em diante. Ezequiel 7, 26. O próprio Apocalipse 11, verso 11. O mesmo Apocalipse, capítulo 14, verso 1. Agora eu pus uma mensagem aqui que é por número, não sei se a irmã Martins sabe o número da mensagem 100, número 100. É perguntas e respostas número 1. 124, parágrafo 124. Perguntas e respostas número 1. Quero anotar aqui também, porque pelo número eu não lembro. Aliás, é 224, desculpem. 224, ia sair errado. Perguntas e respostas número 3, parágrafo 225. Perguntas e respostas número 3, parágrafo 225. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 15. Aqui dentro do versículo 5, a gente vê que essas aí, irmã, você que fez a pergunta, são as virgens nécias. Você vai ver isso, mensagem 19, qual é que é? 19, você se lembra? Perguntas e respostas sobre os selos. Obrigado. É perguntas e respostas sobre os selos. Parágrafo 134. Você vai ver que essas que ficaram são as virgens nécias, lá de Apocalipse, Mateus 25, né? Então, até Sardes 93 e 110, a era de Sardes, parágrafo 93, 110. Não nos esquecendo de Mateus 25, né? Que entra aí pelo versículo 7 já, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, dentro desse capítulo aí, o capítulo 20, você tem essas referências, perguntas e respostas número 2, parágrafo 77. O próprio capítulo 2 de Apocalipse, versículo 25. E nessa primeira ressurreição, você vai ver o valor aí, rebater o prego aí com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. 13 a 18, né? Você deve estar anotando. Eu falei perguntas e respostas número 2, 77? Falei, né? Pois é, e há muitas outras referências que temos arquivadas, mas é um estudo é uma coisa que dá um estudo assim muito longo, muito grande, não é? Agora, quanto ao lugar delas estarem, essas pessoas, porque aqui a gente vê claramente que a noiva vai estar na primeira ressurreição e os salvos. Por isso que muita gente não compreende. Eles confundem a doutrina de Calvino com a de Armínio, os arminianos e os calvinistas. Não se aproximam doutrinariamente, porque para Calvino, uma vez salvo, para sempre salvo. É a doutrina batista. E para Armínio, a pessoa pode perder a salvação. Depois de salvo, pode perder a salvação.
depois de ter o seu nome no livro da vida, pode tê-lo riscado. Então, baseia por ali e outras referências que alimentam essa doutrina. Então, o profeta vem e mostra, todos os dois estavam certos em seus lugares devidos, não é? Agora, é que Calvino não sabia que ele estava se baseando, nem sei se ele próprio pertencia a noivo, mas aqueles que têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Esses não podem ser removidos, porque são eleitos desde antes da fundação do mundo. E já Armínio baseava justamente nisso aqui. Como Judas teve o seu nome no livro da vida, eles não entendem que o livro da vida tem repartimentos. E nesse livro, como a Bíblia, é um livro com 66 livros. Então, Deus tem esse livro com repartimentos. E lá está, dentro desse livro, o livro da vida do Cordeiro. As pessoas que têm os seus nomes, os quais às vezes nem, quer dizer, não temos nem conhecimento destes nomes. Eles estão no livro da vida do Cordeiro. Agora, estes, sem dúvida alguma, para ser mais objetivo, sem dúvida alguma, foram vistos pelo próprio irmão Branham na sexta dimensão. Na sexta dimensão. Estes, não é? A noiva eleita. Em relação aos demais, aos outros simplesmente salvos, eu não tenho. Eu tenho que ter a humildade, quer dizer, ter o suficiente senso para dizer, eu não posso responder, eu não tenho como responder, a menos que isso me venha depois através da própria mensagem, e eu sou dessa forma, eu não especulo, eu não vou procurar isso, compreende? Normalmente as coisas vêm para mim, sim, naturalmente. Vem, às vezes eu estou pregando, vem. Então, essa posição sobre o milênio, veio aqui um relâmpago, vocês viram. E eu não especulo, eu não oro no jejum para ver isso, aquilo dentro da mensagem, dentro da Bíblia. Deus me deu essa posição mesmo antes de conhecer a mensagem. As coisas vão sempre acontecendo naturalmente. Essa obra foi assim, ela não foi baseada em profecia, muito embora tenha havido em sonhos, visões, eu mesmo tive visões, mas ela não foi, eu não me inspirei nelas. Foi acontecendo, programas de rádio e tudo. Então eu creio assim, até hoje. Então eu pediria à irmã, foi a irmã que perguntou, para ficar como eu nesse caso, irmãos. Eu sei que estarão em algum lugar, não é? Se isso é na sexta dimensão, também eu não tenho certeza. Eu sei que eles não estarão na primeira ressurreição. Eles não estarão na primeira ressurreição. Agora nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia onde foi anunciado. Números 23, verso 18. É um assunto muito importante também, que não está relacionado exclusivamente com a vida de Balaão, mas com a nossa também, como a de Abraão, como a de Moisés, como a de José, de Davi, de todos eles. Quando a gente lê e medita e prega e coisas, nós sabemos que a pregação hoje não está relacionada exclusivamente com a vida particular desses personagens bíblicos, porque cada um deles teve muito a ver com o homem hoje, com o Novo Testamento, com a dispensação nossa, tem muito a ver com o humano
e o espiritual, porque para mim o humano vai ser sempre joio, o espiritual é que é o trigo. Então, tem muito a ver. Verso 18 em diante. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa tem Deus obrado? Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo, tudo que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali o amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Pior, não é? Que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Isso é o suficiente para a gente ver Balaque tentando e Balaão indo, não é? Te pedimos, Senhor, mais uma vez, que a tua graça e o teu amor possa fazer com que nós saiamos dos nossos sentimentos naturais, das nossas próprias razões, sentidos, para que assim possamos adentrar a um lugar que essa voz humana, essa voz natural, não fique nos atormentando, como atormenta dia e noite, o que significa praticamente uma quinta dimensão. O Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e não nos deixe cair nesta tentação de ficarmos presos somente nos nossos sentimentos e, mais uma vez, por isso, não entrarmos véu adentro, para assim podermos ouvir de coisas mais excelentes, que não passam, que são para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Eu oro assim porque isso acontece comigo também. O inimigo procura em tudo fazer com que você viva 24 horas por dia, pensando só no que é terreno, só nos seus sentimentos, nos seus valores, em seus preços, em suas necessidades,
naquilo que você pode receber do marido, da mulher, do filho, da mãe, do pai, da filha, do governo, do prefeito, do presidente, do governador, receber a consideração de terceiros. Mas isso faz do homem um homem natural, exclusivamente um homem natural. E o homem natural é aquele que pensa e vive somente para o que é natural. E que às vezes quer enfeitar o seu jardim com as coisas espirituais. Querem ter a vida espiritual como uns pés de rosas ali, para enfeitar o pátio da casa. Mas não como a principal coisa mesmo. E isso não é apenas para enfeite. Deve ser posta em primeiro lugar. E se nós não deixarmos a voz da razão, nós não podemos nunca entrar no véu adentro, no santíssimo lugar, e assim sermos espirituais. Porque, na verdade, o que depende, nós dependemos de tudo, o tudo que interessa é sermos espirituais. Agora, ser espiritual não quer dizer que deixa de ser humano e se torna um pássaro raro e um fanatismo, uma coisa assim. Porque isso seria um espírito religioso e esses sofrerão a surpresa mais desagradável de suas vidas. Eu pus aqui vontade perfeita versus vontade permissiva. Você quer escrever, você faz vontade perfeita, X, um X grande, vontade permissiva. Quer dizer, vontade perfeita versus vontade permissiva. Há uma pergunta, e ela é uma pergunta racional até certo ponto. Por que Balaão é condenado quando só falou a palavra do Senhor? E o anjo disse para ele ir com aqueles homens de Balaque. No verso 35 do capítulo 22, está escrito: E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Quer dizer que Deus mandou Balaão ir e falar somente o que Deus falasse. E o que nós acabamos de ler mostra claramente isso aí. Balaão não teve como amaldiçoar Israel. Aqui no versículo 21, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Ora, para começar, Jacó já quer dizer o quê? Trapaceiro, né? Como é que ele não viu maldade em Jacó? Como é que ele não viu iniquidade dentro de Israel? Então nós vamos, até dessa perguntinha aqui, ó, nós vamos nos encontrar como privilegiados ou mais responsabilizados, porque amou Deus a Jacó e aborreceu a Esaú, antes de qualquer um deles fazer bem ou mal. Porque Deus se compadece de quem Ele se compadece. Ele tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. E aí está a coisa. Porque de tanta gente boa, religiosa, estar perdida, e a Maria Madalena, a samaritana,
Zaqueu, ladrão crucificado, arrependido, no paraíso, na glória. Como é que vai entender isso? Nós notamos aqui que a sua profecia era de Deus. O irmão Branham mostra isso claramente, que a profecia era de Deus, a profecia de Balaão. Ora, então se a sua profecia era de Deus, por que fez dele um falso? Mas a sua doutrina era do diabo. Essa foi a interpretação do próprio Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui, ó, capítulo 22, como escola, capítulo 22, do verso 1 a 12. Agora, isso deve ser aceito por cada irmão, por cada pai, cada mãe, cada pessoa. E Deus tem duas vontades. E se Ele tem duas vontades, nós também não podemos fugir disso. É muito perigoso nós queremos ser diferentes de Deus. E, na verdade, o seu filho, a sua mulher, seu próprio marido, quem quer que seja, pode enquadrar nisso aqui. Ficar sob uma vontade permissiva, sabendo que nós não somos soberanos absolutos. Mas nós devemos, sobretudo, conhecer qual é a vontade perfeita de Deus em cada passo que nós vamos dar. Agora você não entende. Quer dizer que era a vontade perfeita de Deus que aqueles cristãos morressem massacrados como morreram? Sim. E o profeta diz que aquele espertinho, o vivo, a viva, a esperta, o esperto, que escapasse do cativeiro de Babilônia, estaria sob maldição. Porque a vontade perfeita, a palavra do Senhor, o assim diz o Senhor, é que todo Judá, todo Israel estaria sob cativeiro em Babilônia. É um assunto muito importante para a família, para o pai, a mãe, o filho, a mocidade, para todos nós. Porque nós vamos relaxando as coisas. E por fim nós vamos sendo levados e vamos fazendo coisas de investimentos financeiros e coisas que, por último, nós podemos nos encontrar dentro de uma areia movediça. E que quanto mais a gente mexe, mais afunda. Porque as pessoas estão, hoje, as religiosas, cuidando estritamente da parte social, moral. Tendo uma boa moral, pronto, é um bom crente, vai para o céu. E com isso se envolve e faz até mesmo a obra para Deus fora de sua vontade, sem nenhuma comissão de Deus. Mas Deus diz, vai, faça, eu vou te abençoar. Você vai ser próximo. Já que você quer assim, vai, faça. Então, vamos ver aqui, Números 22. 22. Depois partiram os filhos de Israel, a partir do verso 1. E acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão, de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Não tinha paz. Por que não deixar para lá? Agora você sabe que Moabe
é sobrinho de Abraão, é filho de Ló. Está dentro dessa área da própria filha da filha de Ló com ele próprio. Que as duas filhas deitaram, né, com o próprio pai, porque ele foi morar numa caverna depois que Sodoma foi queimado, uma caverna, e já velho, e elas temeram e embriagaram o velho, e ali elas deitaram com ele, e dali saíram essas duas denominações terríveis. Foi Moabe e os midianitas, né? Amonitas, obrigado. Amonitas. Então, Moabe foi terrível. Viu Balaque, filho de Zífor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante desse fogo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Às vezes o pastor cai nessa condição, ele fica angustiado quando alguma coisa acontece no meio do rebanho, e ele fica se portando às vezes como Balaque se portou, fica angustiado. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Amonitas, ou dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo subiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Agora veja por que Balaque encontrou o caminho de Balaão. Você pensa nisso e você vai pensar por que determinados espíritos, determinadas pessoas encontram o caminho da casa da gente. Por quê? Que encontra o seu caminho. E já não vai na casa de outros. É uma coisa para se raciocinar. Por que ele não enviou o mensageiro para o próprio Moisés? Vem cá, eu vou te comprar, eu vou te alugar. Porque Balaão foi um profeta alugado. Ele deixou-se alugar. Ele foi alugado por Balaque. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Ora, se é mais poderoso, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. É onde está toda a política hoje. Política nacional, a política social, a política religiosa, a política onde ela operar, se for dentro da igreja, dentro da mensagem, em ministérios, na família, ela sempre é acompanhada por isso. Preço dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Agora veja. E ele lhes disse: passai aqui esta noite. Aí começa o problema. Passai aqui esta noite. E vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Então você já viu onde é que a coisa começou. Passai aqui nesta noite. Para começar, já fica a interrogação: por que Balaque sentiu-se na esperança, a vontade para mandar mensageiros na casa de Balaão? Já naturalmente havia um caminho aberto para isso. Isso cabe a cada um fazer a sua própria aplicação na sua vida. Por quê? Muitos há que estão sentenciados e não sabem.
Porque depois de aceitarem determinadas coisas, segue-se o juízo. Agora um problema é entre você e Deus. Não mais. Com ninguém. Não há homem que possa consertar. Você tem desejo, chora, como Esaú chorou, mas não encontra meio. Há circunstâncias, condições que a pessoa cai, que mesmo chorando amargamente, elas não têm mais como consertar aquilo. Tem que purgar aquilo o resto da vida. Agora, ele, em outras palavras, ele disse, vocês ficam aqui essa noite, eu vou conversar com Deus, eu vou orar. Se era para ele pelo menos buscar a Deus, ele não tinha nem que, gente, perguntar para Deus, orar a Deus, ouvir a voz de Deus, se ele amaldiçoaria ou não Israel. Por isso o profeta disse, quem tem revelação de Deus não fica contra Israel nunca. Desde então e enquanto houver mundo. Não fica. Isso pode ser o que for, pode ser Jacó. Mas não tem como. No verso 9, Deus veio a ele. E veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens que estão contigo? Deus não sabia. E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles. A chance. Não irás com eles. Às vezes Deus põe uma pessoa para ajoelhar nos seus pés, pedindo para você não fazer aquilo. Você vai. O espírito de Balaão pega a pessoa e ele vai assim mesmo. Ela vai assim mesmo. Não tem como consertar depois. Às vezes Deus põe uma pessoa para chorar nos seus pés com lágrimas, desesperado. Você endurece o coração, nunca mais. Isso é assim, diz o Senhor. Então veja aí. Verso 12. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles. Não disse assim, você vai e vê o que ele quer e coisa assim, não. Não irás com eles. Nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é, acabou o assunto. Quantas irmãs e irmãos ficam contra pessoas abençoadas por Deus? Ministérios abençoados por Deus têm inimigos voluntários. Aí você pode ler em casa depois, aí o Espírito Santo vai aumentando o seu conhecimento sobre isso. Para quem tem tempo, para quem gosta, para quem não está vasculhando as coisas. Mas sua doutrina, agora você vai ver, nós já lemos na abertura, Balaão só profetizando bem. Olha, mesmo assim ele foi, porque por fim Deus disse no verso 35 do capítulo 22, e disse o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens. Você viu? A vontade perfeita é essa, não vá. A vontade permissiva é essa, vai. Faça. Você quer? Você quer fazer? Então faça. Vai com eles. Mas parece que Deus tinha sido dobrado, convencido ao contrário. Tanto que o anjo disse assim, ó. E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Então, sinal que ele foi com Balaão.
Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Às vezes, uma hora que tem que ir, não vai. Quando Elias falava para Eliseu, fica aqui, ele disse, não, não vou, não fico de jeito nenhum. Noemi disse para Ruth, volta. Ela disse, não. Agora, esse aqui já não era. Mesmo que Deus mandasse, era para ele falar, de jeito nenhum, Senhor. O Senhor me mate aqui, mas eu ir com esse povo eu não vou, não. Mas aqui já era vontade permissiva. Nós temos de entender que há, inclusive, muitos ministérios no mundo por vontade permissiva. Primeiro Deus diz, não faça isso. Porque isso já é muito difícil para quem tem ofício, quanto mais para quem não tem. Mas se insiste, então o profeta disse, eles baseiam pelas bênçãos que recebem, pelas aprovações de Deus. E daí então a coisa afunda. E aqui você vê, verso 12, Números 22, verso 12, vontade perfeita, não vá. Para começar, para que você recebeu esse povo em casa? Por que eles receberam? Tem o endereço seu. Por que eles encontraram o caminho de sua casa? Saíram lá do sul, encontraram o caminho da sua casa. Saíram lá do norte, encontraram o caminho da sua casa. Por quê? Já tem alguma coisa nisso. Segundo, você diz, passa essa noite na minha casa. Terceiro, você ainda vem me consultar. Quarto, eu te falo para não ir. Porque eu já abençoei esse povo. E quem é você? Quem é Balaque? Filho de um ato espúrio da filha com o próprio pai. Para amaldiçoar a quem eu abençoei. E o inverso, também é outro risco, abençoar a quem Deus tem amaldiçoado. É o que está acontecendo. No verso 5 do capítulo 23, você vai dizer, então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque e fala assim. Você vê, mandou agora. Então, você é o profeta alugado? Então vá, você vai. Agora você vai tomar toda a minha palavra, a minha ordem, todas estas inspirações como confirmação do seu ministério. Vai, Balaão. Mas aí então nós vamos ver aqui em Apocalipse 2, verso 14. Essa era como isso passou. E o Senhor Jesus, preste atenção nisso, o Senhor Jesus Cristo, falando com João aqui no Apocalipse, diz, Apocalipse 2, verso 14, mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, não a profecia de Balaão. A doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então você vê isso aí, capítulo 25 em diante. Israel deteve-se em Sinti e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Doutrina de Balaão. Agora, essa denúncia, quem faz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se eu nunca encontrasse isso na Bíblia, em toda a história de Balaão, no Velho Testamento, era o bastante para saber que Balaão tinha uma doutrina diabólica. A doutrina que levou
o povo a prevaricação. Agora nós vamos para a mensagem: mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca de sua palavra? Por isso, você se valoriza, a pessoa se valoriza e se assemelha com Deus quando ela tem também a vontade permissiva. E às vezes você tem que suportar coisas e parece que até aprovar coisas, mas sob vontade permissiva. E você então é julgado como Deus poderia ser julgado no caso de Balaão. Que vai-te. E pôs Deus a palavra do Senhor na boca de Balaão e coisas assim. A pergunta censura a Deus. Como é que pode um homem que só abençoou ser tão amaldiçoado assim? Moabe não podia ter vez, não podia ter vez alguma, e não teria matado 24.000 soldados só num dia, se não fora Balaão. Num dia. Vamos ver aí, mudou Deus seu parecer, a partir do parágrafo 112. Este foi o meu propósito nessa noite. Eu disse que terminaria às 9 horas, mas talvez eu vou um pouquinho além. Este foi todo o meu propósito, mostrar-lhes este plano através da palavra de Deus. Vem, que Deus tem que guardar a sua palavra em ordem para permanecer Deus. Agora, ele estava falando isso aqui para pessoas que não tinham viajado da Vila Brasília até aqui. Tinha viajado 2.000 milhas, 1.000 milhas, que dá 1.500 quilômetros, para ir na sua reunião. E elas tinham que ouvir estas coisas. E em conexão telefônica com o país todo. Agora nós observamos isto. Ambos eram homens espirituais. Ambos profetas, ambos eram escolhidos. Aí já o paralelo com Moisés. E Moisés, bem no plano do dever, com uma recente coluna de fogo sobre ele cada dia, o Espírito de Deus sobre ele, no posto do dever. Irmãos, é que me veio essa madrugada uma coisa, e que eu já disse aqui, mas se falar com mais ênfase, deixa a mensagem te pastorear. Faz o seguinte, pega a mensagem, essa igreja pode ser acusada de tudo, mas menos disto. Ela faculta, ela coloca a mensagem à disposição. Isso te deixará para sempre inexcusável. Deixa a mensagem te pastorear. A mensagem, quer dizer, o profeta te pastorear diretamente. Daquela bola de fogo saiu uma voz, lá no rio Ohio, diante de mais ou menos 4.000 pessoas. Como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então você não tem desculpas. Você tem a mensagem, o sinal. Quando você casa, você recebe a mensagem, o sinal aqui. Onde está ela? Se a mensagem manda você fazer uma coisa, você vê na mensagem, tirar a televisão, não põe porque o pastor fulano, ou o pastor ciclano, ou a mulher do pastor, ou que seja quem for, o diácono e tal, e seja quem for, tem televisão, não. Obedeça. Para você particularmente. Se ela mandou, para você. Não mandou para outros, mas mandou para você.
Você tomou aquilo para você. E não censura, não condena ninguém. Faça só para você. Tenha Moisés como seu profeta. Quer dizer, tenha a coluna de fogo. Eu quero ver você tropeçar algum dia. Você nunca vai tropeçar. Faça isso. Pega casamento e divórcio, compare com as Escrituras e faça o que aquilo... Como o profeta diz, você pega a minha mensagem de casamento e divórcio, o que Deus mandar você fazer, ele falou para aquela mulher, você faça. Ela voltou para ele e disse, irmão Brana, Deus falou para mim que eu devia me casar e nunca mais fazer isso. Então faça. Só que ele não fez o casamento. Mas ele deu a comunhão para ela durante todo o tempo. Faça o que Deus mandasse a você. Se você vai ler a Bíblia, a mensagem, e o Espírito, e você diz assim, Deus mandou cortar meu cabelo. Então vai e corta. Faça isso. Deus mandou pintar a cara. Vai e pinta. Deus mandou vestir short. Vai e vista short. Deus mandou tirar a roupa e sair na rua. Tira a roupa e sai na rua. Faça o que Deus te mandar. Através da mensagem, pode confiar. Esse paralelo é tremendo. Havia um povo que estava sob a coluna de fogo. Essa coluna de fogo foi fotografada agora. Isso não está aqui para ninguém adorar. Isso é falta de argumento quando acusam isso. Isso aqui é testemunho. Se eles tivessem um testemunho desse, eles fariam o maior cavalo de batalha do mundo. Eles comprariam 10 vezes televisão com isso. Tivessem os testemunhos que o irmão Brana tem, comprovado pela própria ciência. Então, isso me inspirou a falar assim. Porque, afinal de contas, eu ainda tenho esse recurso. Graças a Deus. Aqui vem outro servo de Deus, chamado de Deus, ordenado por Deus, um profeta, para que venha a palavra de Deus. Aqui está o perigo disto. Não há ninguém que poderia dizer que aquele homem não era um Deus, de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus falou com ele, e ele era um profeta, Balaão. Mas vê você, quando ele recebeu a verdadeira resposta de Deus, ele não guardou isso, ele não observou isso. Então ele foi desafiar a Moisés. Ele estava, de todos os modos, desafiando a Moisés. Ele estava desafiando um ou outro ministério. Que, na verdade, para Balaão seria 1 milhão, bilhão, trilhões de vezes melhor que ele não fosse, que ele não tivesse esse espírito de profecia. Balaque não o teria procurado, que ele não tivesse esse dom. Melhor seria para muita gente que não tivesse dom. Não tivesse dinheiro, não tivesse beleza, não tivesse atrações. Então ele foi desafiar a Moisés. A coisa foi essa. Agora, Balaão procurou a vontade de Deus com todo o seu coração. Quando este grande homem veio e disse, Balaque o veio e enviou dizendo para você ir até ele imediatamente e amaldiçoar este povo de Israel, porque eles estão esparramados sobre toda a face da terra e agora eles estão contra mim. E eles já tomaram todos os reinos que estão abaixo deles e agora nós queremos que tu venhas e amaldiçoes este povo, porque eu compreendo que se tu amaldiçoares a qualquer um, ele está amaldiçoado. Veja como ele cria, né? Agora vê você, ele era um homem de Deus, o que tu abençoares está abençoado. Ele era um servo de Deus. E Balaão agora pensou, sendo um profeta, há somente uma coisa para eu fazer, e isto é procurar saber qual é a vontade de Deus. Bom, na verdade, este é o dever de um profeta, se ele é chamado para ser um profeta. Primeiro, o que deve fazer um profeta?
é procurar a vontade, a palavra de Deus. Ele deve fazê-lo, porque sendo um profeta, a palavra de Deus vem a ele. Eles dizem, bem, você não é um teólogo. A Bíblia nunca diz que a palavra de Deus vem a um teólogo, nunca vem. Eles têm as suas próprias coisas arrumadas por si mesmos. Eles são os que fazem confusão com ela. A palavra vem através de um profeta de Deus. E aqui havia um homem que era um profeta de Deus. E quando ele foi pago para vir amaldiçoar outros povos de Deus, um homem de Deus amaldiçoar um povo de Deus. Um eleito perseguir um eleito. O profeta diz, um eleito não persegue um eleito. Observe, ele foi procurar a vontade de Deus, ele queria saber a sua vontade perfeita. E Deus lhe deu a sua vontade perfeita no assunto. A sua vontade perfeita lhe foi apresentada. Qual foi a sua vontade? Não vá. Não faça. Esta é a primeira palavra de Deus. Nós vimos aí, Números 22, 12. Não vá com eles. Não tente atacar a meu povo, andando nos meus caminhos perfeitos. Eu compreendo até certo ponto que, sendo um profeta, e naturalmente tinha alguns testemunhos, gente que Balaque sabia disso, de algum modo. Ele poderia ser procurado, mas o mal se completou exatamente aí. Como isso está hoje? Quer enxergar, debater e tudo mais, quando eles veem o Espírito de Deus trabalhando no vosso meio, e eles estão tentando, eles têm por anos tentado acalmar isto. Porém, quanto mais eles tentam acalmar isto, maior isto fica. Você não pode amaldiçoar o que Deus tem abençoado. Não. Você simplesmente não pode. Você simplesmente não pode fazer isto. É onde os maledicentes não entrarão no reino de Deus, tanto quanto os adultos, os mentirosos, os ladrões e coisas assim. Por que esse pecado da maledicência é tão fácil, é tão natural? Porque ele não suja uma mulher, não? Uma mãe de família, não suja. Ela não fica suja na sociedade. Por que esse pecado da maledicência? Por quê? O maldizente pisa no sangue de Jesus Cristo. Às vezes aquela pessoa já foi redimida, lavada e redimida no sangue de Jesus, e o maldizente está pisando no sangue de Jesus. Então, vê você, aquele era o povo de Deus. Agora, aquele profeta, embora ele estivesse lá em cima e pago pelo rei, trabalhava no meio das celebridades e demais, e a palavra de Deus veio a ele, ele procurou a vontade de Deus, e a vontade de Deus falou de volta a ele e disse, não amaldiçoarás esse povo, eu os abençoei. Agora, não há um teólogo sob os céus que possa negar esta mensagem que estamos pregando, não. Mas ela é exatamente a palavra de Deus bem em todo o tempo. Vocês estão enganados. Todos eles sabem que essa mensagem é de Deus, porque ela não foge da Bíblia. Ela é a Bíblia revelada. E um número muito grande deles pregam a mensagem escondido, se inspiram nela. Pelo menos disso aí Deus nos livrou. Mas se ele não vê a mesma coisa, isto mostra que há algo errado. Você diz, bem, eu poderia tomar isto vice-versa, o mesmo pôde Balaque e Balaão, a mesma coisa. Mas Deus identificou Moisés. E então qual foi a prova? A palavra de Deus. E ele ouviu o plano.
a decisão definida de Deus, não vá. Não tente. Não vá. Qualquer um homem de Deus não iria em certas reuniõezinhas de determinados pastores, certas confidências deles. Bastava ele ser de Deus, para não sentir peso no seu coração e não ir. Não vá, não tente amaldiçoar o que eu abençoei. Eles são meu povo. Mas você sabe o que aconteceu? Balaão, para começar, não gostava daquele povo. A verdade é essa. Oh, quantos Balaões existem no mundo hoje? Para começar, ele não gostava daquele grupo. Aquelas pessoas o envergonhavam como amassadores de barro. Pessoas sem gramática. Eles perderam a linguagem correta. Perderam a gramática, eles ficaram anos e anos sem instrução cultural. Sob cativeiro, apenas a mãe, o pai passando. É o tratamento ambulatorial, né? Aquilo que Lloyd e Eunice fizeram com Timóteo. E Balaão não gostava daquela gente, porque aquela gente era simples. Eram mulheres simples, homens simples, grossos na linguagem deles. Agora, depois que ele tomou a decisão definida de Deus, não vá. Mas veja você, em vez de fazer isso foi a mesma coisa que Caim, como Coré, ele estava com inveja. Caim ficou com inveja, Coré ficou com inveja, Balaão ficou com inveja, Absalão ficou com inveja do próprio pai, que gerou a ele. Com inveja. Ele queria razão para ir de qualquer maneira. Ele queria motivo para estar naquela comissão. Observem. O seu quartel-general denominacional, depois que ele foi enviado de volta, disse: não creio que eu descerei. Não creio que terei alguma coisa a ver com eles. Eu não discuto com aquelas pessoas, porque Deus me disse que eles são o seu povo. E eu creio que não irei. Se ele tivesse permanecido com isto, mas lá embaixo, em seu coração, ele não gostava daquelas pessoas, não gostava daquele grupo. Vem? Eles não eram do seu grupo, não pertenciam ao seu grupo, não tinham a mesma linguagem do seu grupo. E qualquer coisa que não pertencia a seu grupo, para começar, não estava correto. Quando a pessoa vai ficando contra um ministério, tudo que fala, ele quer mostrar o outro lado da moeda. Quando você cria uma incompatibilidade com alguém, tudo que aquele alguém faz, você quer mostrar o outro lado. Então ele olhou para eles e disse: há certas coisas horríveis que estas pessoas fizeram. Certamente um Deus santo amaldiçoará um povo como esse. Eles são iletrados, eles não são educados como nós, eles não tiveram escola para começar. Nós somos um povo inteligente. Eles clamam que serve a Deus. Mas olhe neles, o que são eles? Um grupo de escravos, amassadores de barro, que os egípcios dirigiram lá embaixo. Ora, Deus nunca teria nada a ver com um grupo imundo como aquele. Isso, lá no coração de Balaão, dizia isso. As suas atitudes, ao lado de Balaque, estavam afirmando
essas coisas a respeito do povo de Deus. Quantas pessoas chegam a dizer de uma igreja eleita que ela é uma denominação? A denominação está morta. Ele falhou em não ver aquela rocha ferida e aquela serpente de bronze, aquela coluna de fogo. Ele tentou lhe julgar através de um ponto de vista moral. Ele falhou por não ver a suprema vocação de Deus. Eles estavam julgando através de um ponto de vista moral. O parágrafo 124. Mudou Deus alguma vez o seu parecer? Ele falhou por não ver a suprema vocação de Deus para com aquele ministério. Pela graça, pela eleição, eles estavam naquela linha e com a palavra de Deus, e ele queria lhes amaldiçoar, mas Deus disse: não faça isto, eles são meus, deixe-os de um lado, não toque neles. Então o homem virou e voltou. Agora observe o seu quartel-general, mesmo quando ele voltou. Eles enviaram um grupo de mais influência. Desta vez, deve haver algum, ao invés de simples um leigo, talvez eles fossem doutores em divindade que vinham desta vez. Talvez eles eram bispos, talvez estabeleceram presbíteros. Ele enviou um grupo melhor, um grupo com um pouquinho mais de influência, alguém que tinha uma educação um pouquinho melhor e que poderia expor melhor o plano para ele, que pudesse fazer isto de um modo mais racional. Vem, foi isso que Caim fez. Ele discutiu. Foi isso que Coré fez. Ele discutiu. Não é para discutir. Não, não é para discutir. Não lançamos fora as justificações. Ou digo, nós lançamos fora as justificações. Nós cremos em Deus. Não importa o que o restante diga. Nós cremos em Deus. Não discutimos o que Deus disse. Não pode discutir isto com isto. Você tem que aceitar isto pela fé. E qualquer coisa que você saiba, você não tem que discutir mais. Eu não sei como ele faz isto. Eu não sei como ele vai cumprir aquela promessa. Mas ele disse que eu o faria. Eu creio nisto. Eu aceito isso nas bases de que eu creio que isto é a palavra de Deus. Você diz, bem, você não pode passar com aquilo. Eu não sei como eu vou passar com isso, mas ele disse, diga isto. Eu me recordo que o meu pastor Batista me disse, ora, Bíblia, você pregará para as colunas da igreja. Crê você que alguém ouvirá algo como isto? Eu disse, Deus disse assim. Como vai fazer com a educação primária? Orar por reis e pregar ao redor do mundo? Você tem a educação apenas primária? Eu disse, eu não sei como vou fazer isto, mas foi o que ele disse. E isto é simplesmente suficiente para mim. Veio? Assim ele disse, eu não sei como isto será feito. Aqui na mensagem, Pérgamo 153. Deixa eu pegar uma partezinha aqui. Pérgamo, a era de Pérgamo, a partir do parágrafo 153. Balaque ficou muito irado, mas não havia nada que Balaão pudesse fazer no tocante à profecia. Não pode fazer nada no tocante à profecia. Veio assim, diz o Senhor, depois a mensagem vem, a pregação, a inspiração do Espírito Santo, depois você vem ali fora e constrange até o pregador a mudar aquilo, mas não adianta. O que o Senhor falou lá, ele falou. Depois, às vezes, o pregador tem até que ajeitar as coisas depois. Ele já saiu fora da inspiração.
e dá conta do mal que ele fez, da dor que ele causou, e até se arrepende. Mas eu quero ver quem vai mudar aquilo que Deus falou lá na plataforma. Esse aqui é o problema, porque a tendência, eu não me refiro a vocês, eu fico ali vendo, meu Deus, esse povo merece o de melhor. Se disser para esse povo buscar água no Jacal, vai buscar. Esse povo não merece sofrer determinadas coisas. O povo merece um homem de verdade. E Balaque ficou muito irado, mas não havia nada que Balaão pudesse fazer no tocante à profecia. Ele podia tentar mudar depois, pelos encantamentos das mãos, pelos prêmios, pelas oferendas, pelas ofertas. Eles querem sempre ajudar, à sua maneira. Ela tinha sido falada pelo Espírito Santo, não tinha como mudar aquilo. Assim Balaque disse a Balaão para descer lá para o vale e olhar a retaguarda de Israel para ver se haveria alguma maneira de amaldiçoá-los. Olha, nós temos gente ainda com medo de feitiçaria, de macumbaria. Nós ainda temos gente com medo de quem morre. Não, vocês não têm que ter medo de nada, não, desses encantamentos. Ele está caçando um jeito de amaldiçoar aquele povo. Então você vai lá na retaguarda deles. As táticas que Balaque usou são as mesmas táticas que eles usam hoje. As grandes denominações olham para baixo, para que os pequenos grupos, e qualquer coisa que encontram entre eles para provocar um escândalo, eles anunciam em voz bem alta. E se os modernistas vivessem em pecado, vivem em pecado, ninguém diz nada sobre o fato. Mas que algum dos eleitos caia em algum problema e cada jornal anunciará nos 4 cantos do país. Sim, Israel tinha sua retaguarda carnal. Não faltam os mensageiros. Às vezes não está no jornal, mas está no telefone. Está nas suas reuniõezinhas. Eles tinham seus lados que não eram dignos de elogios, mas a despeito de suas imperfeições, pelo propósito de Deus que age, tinham a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Esse povo não sabe que nós temos essa nuvem. Você precisa saber que você está debaixo dessa nuvem, mesmo apesar de suas imperfeições. Nós temos a coluna de fogo. Isso não é fanatismo, não. Não é sugestão, não. Nós estamos sob um ministério vindicado pela coluna de fogo. Eles tinham seus lados que não eram dignos, mas, a despeito de suas imperfeições, pelo propósito de Deus que age através da eleição, pela graça e não pelas obras, né? Eles tinham a nuvem durante o dia e a coluna de fogo
durante a noite. Eles tinham a rocha ferida, a serpente de metal e os sinais e maravilhas. Nós temos mais do que eles tinham. Eles foram vindicados, não em si mesmos, mas em Deus. Deus não tinha qualquer respeito por aqueles nicolaítas com seus PhD e DDD e todas as suas organizações, e o melhor do que se pode jactanciar o homem, mas ele teve respeito para com Israel, porque eles tinham a palavra vindicada entre eles. Deus teve respeito para com Israel. O irmão Branham disse, Deus respeitou a Moisés. Certamente Israel não parecia muito polido, tendo acabado de vir do Egito, e uma fuga precipitada, mas de qualquer forma era um povo abençoado. Tudo que aquele povo conhecera por mais de 300 anos eram rebanhos, não tiveram escolas. Está ouvindo? Acampamentos de tendas e uma vida de escravidão, em contínuo temor da morte sobre os egípcios. Mas agora ele estava livre. Ele era um povo abençoado. Vamos lembrar lá do início, isso tem relacionamento conosco. Ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. Quando se fala em soberania, o outro lado da moeda quer dizer, mas isso não quer dizer que tem que viver em pecado. Como se não estivesse em pecado. Ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. Certamente Moabe olhava lá para baixo sobre o povo. Todas as outras nações também o fizeram. A organização sempre olha para baixo, sobre o desorganizado, e até pela determinação trazem-nos a organização, ou então o destrói quando não quer vir. Fala, bem, nós vamos te instruir, nós vamos te organizar. Você é desorganizado. Vem. Se não quer ir, eles tentam destruí-los. Ora, alguém pode perguntar-me, irmão Branham, o que é que você leva a pensar que Moabe era organizado enquanto que Israel não era? Onde foi que você obteve esta ideia? Eu a obtive exatamente aqui na Bíblia. Ela está toda tipificada aqui. Tudo que se encontra escrito no Velho Testamento em forma de história, veja o relacionamento. É escrito para nossa demonstração, de modo que possamos aprender dele. Eis aqui exatamente em Números 23, verso 9. Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemple. Eis que este povo habitará só e entre as gentes não será contado. Eis aí, Deus olhando do alto do cume das penhas, não em algum vale olhando para seus pontos maus e condenando-os. Deus os vendo da maneira como Ele quis ver, o alto de seu amor e misericórdia. Eles habitavam só e eles não eram organizados. Eles não tinham um rei, eles tinham um profeta. E o profeta tinha Deus nele pelo Espírito. E a palavra vinha ao profeta e a palavra passava para o povo. Eles não pertenciam ao UN, eles não pertenciam ao Concílio Mundial de Igrejas, aos batistas, presbiterianos, Assembleias de Deus ou qualquer outro grupo. Eles não precisam de conselho de qualquer concílio. Eles tinham assim, diz o Senhor, em seu meio. Aleluia! Agora você deve carregar essa gratidão no seu coração. Porque pelo povo que você pertence hoje, você sabe que povo você pertenceria então. Pelo que você crê hoje, você sabe que você creria antes.
Você tem que levar isso aqui hoje para casa. Se você vivesse lá naquele tempo, você não estaria com Balaão, você estaria com Moisés. Se você vivesse naquele tempo, você estaria com Josué, você estaria com Noemi, com Esther, com Esdras, com Neemias. Você estaria ao lado de Jó, não só para ficar cutucando, fazendo reuniõezinhas para examinar qual é a causa da lepra. Quando todos eles estavam piores do que Jó. Você estaria com Davi quando ele estava babando, fugitivo. Não só quando ele estava lá em cima, não. Você estaria lá. Você estaria com Jesus. Você estaria com Pedro, com João, com Paulo. Veja com quem você está. Você está com o profeta de Deus. Essa obra nunca vai ser reconhecida pelo sistema organizacional do mundo. Eles, outro dia, desconsideraram pelo rádio, mais uma vez, o que já fizeram em manifesto público através do bendito Conselho de Ministros. Nos desconsideram até mesmo como evangélicos. Que coisa boa! Pelo menos isso nós temos. Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse que se dissessem bem de vós, então, ai de vós, quando disserem bem de vós. Ai de vós. Agora você vai voltar para casa pensando nisso. Eu pertenço a um povo desorganizado para o mundo. E eles alegam que é um povo simples, que é um povo sem estudo, que é um povo ignorante. Eles alegam assim. O mesmo que alegaram de Moisés, de Israel. Por que essas coincidências? Por quê? Por quê? Tenho necessidade de te convencer ainda, meu irmão, minha irmã, de que você pertence ao povo eleito de Deus? Senhor Deus, Pai bendito, isso deveria fazer com que nós tivéssemos aquela sensação de segurança e que isso viesse a substituir a tudo que é volúvel, tudo que é infalso, tudo que é inseguro. Neutralizar esses sentidos em relação ao que devemos ser, ao que temos de ser. Encorajar contra as doenças, contra os sintomas, encorajar contra todos os espíritos malignos que se levantam da maneira semelhante ao que aconteceu lá no passado. Nós sabemos que Balaão não podia mudar nada em relação à profecia, porque o Senhor realmente tinha abençoado aquele povo. E bendito é o povo que crê nessa coluna de fogo, que crê que isso é a verdade, que isso é Deus novamente, que crê nesta mensagem e procura vivê-la. Em nome de Jesus Cristo, tome novo ânimo, tome coragem contra o seu desânimo, contra a doença, contra o maligno, descansando apenas. Aquele povo nem sabia o que estava acontecendo, que Deus estava velando pela sua palavra, porque Ele o havia abençoado. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor vos acompanhe, o Senhor vos guarde, o Senhor abençoe a comida
de cada um, o alimento, a água, a roupa, os calçados, a casa, o veículo, tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.